Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, o quinto dia, então, de uma vida com propósitos. E eu quero ler hoje, então, nós vamos ver o tema Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Eu quero ler, então, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: Agora prestai atenção. Vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a nossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por um tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aqui o nosso versículo chave é o 14. Que diz: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a nossa vida? É uma pergunta. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por um tempo e logo se dissipa. Então, nós vamos ver aqui no nosso estudo, então, né? Onde diz: enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define sua vida determinada, seu destino. Como você define sua vida, determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe virá à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual a sua visão da vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-las por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam
como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12, 2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro, então, no próximo. Então, o primeiro, a vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quando o caráter, a fé, a obediência, quanto ao caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e estar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao pedir que lhe oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com uma balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Aqui ele colocou, em minha vida percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Segundo Crônicas 32, versículo 31, na parte B. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Então, até aqui nós podemos ver que nós somos moldados e transformados pela palavra. Mudar o nosso pensamento é o primeiro deles, porque através do nosso pensamento transformado, as nossas atitudes também são. E o nosso modo de ver a vida, nós precisamos ver da forma como Deus vê, porque nós vemos da forma natural. Deus, ele vê nós lá no pecado, mas ele vê a gente vivendo o propósito dele. Então nós precisamos mudar a nossa visão de como ver as coisas. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros
não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores. Que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles, a Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. E o segundo, então, item aqui, né? A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades e relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo, quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24:1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. E dessa função o homem jamais foi exonerado. E é esta parte de nosso propósito atualmente: cuidar das coisas de Deus. Tudo que desfrutarmos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, parte B. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos uma bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar. E aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho, os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Jesus frequentemente se
referia a vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar esta responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, fala que um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? É uma pergunta, está em Lucas capítulo 16, versículo 11. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Pode ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, versículo 48, parte B do versículo. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. E isso é uma grande realidade. Eu estava assistindo ontem uma pregação, aonde o pastor ele dizia, que tem pessoas que só vão ter Jesus na vida. Só Jesus. Porque se eles tiverem isso aqui a mais, eles esquecem de Jesus e perdem a salvação. Então, infelizmente, eles não vão ser participantes de riquezas, de prosperidades, porque se ele tiver um pouquinho a mais, a prioridade dele muda. E é uma grande realidade. Então, nós precisamos entender que Deus criou tudo e Deus é perfeito. O ecossistema, tudo que Deus criou. Você já parou para analisar que uma baleia, olha o tamanho de uma baleia, ela dá um filhote. Enquanto um peixe, gente, ele lança milhares de ovos. Por quê? Uma baleia come milhares de peixes. Então já pensou se fosse ao contrário? Ia terminar todo mundo. Então Deus, ele é tão maravilhoso. Ele executou todo o seu projeto de criação. Antes de formar o homem, ele fez tudo maravilhosamente, todas as coisas nos seus lugares. E você sabia que até mesmo, gente, de um papel que a gente larga no chão, nós vamos dar conta para Deus? Porque nós não estamos cuidando do lugar que ele nos deu. Aqui na minha casa, eu tenho o hábito de separar o lixo. Tem o lixo do banheiro, o lixo seco, o lixo orgânico. Por quê?
Nós precisamos ter este cuidado, porque quando chega esse lixo lá no local da reciclagem, já está tudo separado. Quando os recicladores chegam aqui no nosso container, eu vejo eles tirando tudo para fora, já está tudo separado. Então não precisa eles ficarem revirando lixo, jogando sacola para fora, fazendo maior bagunça, porque já está tudo separado ali. A maioria das pessoas aqui fazem isso, eles deixam todo litrão, lixo seco separado, porque nós sabemos que essas pessoas vêm recolher, eles ganham dinheiro com isso, é o trabalho deles. Papelão, a gente costuma deixar do lado da lixeira, arrumadinho. Então, por quê? Nós precisamos cuidar. E a palavra diz, gente, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por isso que eu achei muito interessante esse enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Como diz o versículo, contudo, né, aqui em Tiago 4, no capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 14, contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa. Então é algo para a gente refletir. E aqui um tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Pense nisso. É um cargo de confiança que Deus deu para mim e para você. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Lucas 16, versículo 10, na parte A do versículo, que é a parte de cima do versículo. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? E quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? As perguntinhas então para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? E quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então aqui fica para você refletir. E amanhã nós vamos ver, então, o 6º dia, né? Que será a vida é uma atribuição temporária. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão participando, ouvindo este devocional, Pai. Que o Senhor, meu Deus, que o Senhor venha operar na vida desta pessoa, que o Senhor venha trabalhar na vida dela, que ela seja edificada, abençoada através deste estudo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao coração, ministre ao coração de cada pessoa, Pai, em teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente.